Fala pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal Level Change. Meu nome é Cláudio Fonseca. Hoje nós vamos falar sobre o teste do aquecimento das janelas no Boeing 737NG. Eu vou explicar para vocês quando normalmente os pilotos fazem esse teste, apesar de ser um teste normalmente feito pela manutenção. Primeira coisa que eu queria mostrar para vocês, então, se a gente for para dentro dessa nossa aeronave e a gente for aqui no Overhead Panel, a gente vai notar agora aqui que nós temos apenas uma luz ligada no window heat. Agora ela apagou. E aí? Todos os switches estão ligados e as luzes estão apagadas. Será que esse window heat está funcionando? Será que não está funcionando? O que está acontecendo com essa aeronave nesse momento? Bom, primeira coisa que eu quero falar para vocês é que para gravar o vídeo eu dei uma forçadinha de leve aqui na temperatura. Como vocês podem notar, eu coloquei uma temperatura de 60 graus aqui em Brasília. Eu, inclusive, vou voltar agora para o Live Weather e vocês vão ver que a temperatura em Brasília, na verdade, é de 16 graus. Obviamente, com 16 graus, essa situação não aconteceria, mas pode acontecer de você ter alguns dias quentes e não necessariamente 60 graus. Já vi acontecer com temperaturas acima de 30 graus, como 30, 32, 33, 35 graus, às vezes acontecem, principalmente se você tiver o sol refletindo diretamente na janela, tá? Aqui no cockpit. Então, nesse momento, o mais comum seria a gente ter, talvez, problema no aquecimento da janela aqui do lado direito do copiloto ou na frontal do copiloto. Talvez um pouco menos de problema na janela frontal do comandante e quase nenhum problema na janela esquerda aqui do comandante. Por quê? Por causa da posição do sol, tá? Então, não é somente a temperatura. Você sabe, se você ficar no sol, independente da temperatura, você vai ter aí um aumento na sua temperatura do seu corpo. Acontece a mesma coisa com as janelas, tá? Então, se a gente voltar lá dentro, a gente vai notar que nesse momento, porque estava a 60 graus lá fora até agora há pouco, eu estou com o window heat ligado, mas não tenho a indicação de que ele está ligado, não tem a luz verde, então é algo que você tem que checar no seu pré-voo, tá? E aí, como é que os pilotos sabem, então, se o window heat está funcionando ou não, quando ele passa o switch para a posição on e a luz não liga, ou então, depois de algum momento, essa luz apaga. É sobre isso que nós vamos conversar hoje, então, e eu vou trazer para vocês na tela o documento sobre o sistema de antigelo, em que a gente faz o teste dos sistemas de aquecimento das janelas. Vocês podem fazer o download desse documento através do link aqui na descrição do vídeo. Vamos então para esse Window Heat System Test. São dois, tá? Anotem aqui, ó, um S, tá? Normalmente, então, é feito pela equipe de manutenção, mas esse é um caso em que o comandante ou o copiloto podem fazer esse teste, normalmente feito pelo copiloto, caso ele note lá que ele ligou, ou depois de um certo tempo que ele ligou, aquelas luzes deixaram de estar verdes. Primeira coisa que a gente vai falar, então, é do teste de superaquecimento. Vocês vão entender na hora do teste de força, por que o teste de aquecimento ele é feito primeiro, tá? O que o teste de aquecimento faz? Ele simula. Então, aqui ó, ele só está simulando uma condição de overheat para checar se a função de aviso de overheat do sistema de aquecimento das janelas estão funcionando. Então, como é que a gente faz esse teste? A gente, com todos os Windows Heat Switches ligados, a gente passa o Window Heat Test Switch para a posição overheat. A gente vai verificar, então, que as overheat lights, elas se iluminam, e a gente vai verificar que as on lights elas se apagam depois de aproximadamente 1 minuto. Isso acontece normalmente também quando você tem todas as luzes on lights lá ligadas. Como acendeu a luz de overheat, ela é uma luz âmbar, vai acender também a master caution e vai acender o painel anunciador de anti-ice. Depois que a gente verificar então tudo isso, tá? Inclusive que essa luz on ela se apaga depois de 1 minuto, a gente vai para o Window Heat Switches e faz um reset deles. Ou seja, a gente passa eles para off e depois liga eles de novo, tá? Então, esse é o teste que a gente vai fazer nesse momento. Vamos lá para dentro da nossa
aeronave e eu vou, notem agora que eu só tenho apenas uma luz desligada, tá? Vamos lá, eu vou passar para overheat, tá? Eu vou ter as indicações de overheat, então, tá? Que as indicações de overheat estão funcionando. Eu vou ter a master caution dos dois lados e vou ter a indicação de anti-ice, beleza? Essa é a condição normal. Agora, o que acontece? Depois de mais ou menos 1 minuto, enquanto esse sistema fica nessa condição, é que a gente vai ter essas luzes on se apagando, tá? Ou seja, a gente fez o teste do overheat, tá? Porque a gente quer checar justamente por que essa luz on aqui, ela não está acesa. Então, a gente quer verificar que tudo está funcionando perfeitamente no sistema antes de passar para o teste de força, tá? Então, a gente verifica aqui as luzes overheat, as luzes on estão ligadas, elas continuam ligadas e em torno de 1 minuto elas se apagaram, o teste está praticamente completo. Para a gente resetar o sistema agora, a gente passa os switches para a posição off, todas as luzes se apagam e a gente volta a ligar os switches. Já sabemos agora que o sistema, então, que detecta um superaquecimento está funcionando. Agora vamos verificar se essa aqui que nada acendeu também está funcionando. E agora a gente passa para a segunda parte, para o segundo teste, que é o teste de, digamos assim, de energia desse sistema, tá? E aqui ele diz: esse teste de energia verifica a operação do sistema de window heat. O teste pode ser feito quando qualquer uma das luzes on estão apagadas e o switch está na posição on, que é justamente o caso que a gente tem agora. A luz daqui da esquerda está apagada e a gente tem o switch na posição on, beleza? O que a gente faz? A gente mantém os window heat switches na posição on, tá? Tem uma nota para que a gente não faça esse teste quando todas as luzes estão iluminadas. Então, nesse caso, a gente tem ao menos uma luz on que não está iluminado. E aí a gente vai colocar o window heat test switch agora para a posição power. Antes era a posição overheat, que é para cima. Agora é a posição power, que é para baixo, tá? Com essa posição power, a gente vai forçar o controlador para a potência máxima, tá? Ele bypassa, então, o controle normal de temperatura, mas a proteção para overheat ainda está disponível. Por isso que a gente fez aquele teste de overheat para ver se estava funcionando, porque agora a gente vai passar para full power, a gente vai ainda ter a indicação se tiver um overheat. E aí a gente vai verificar que todas as window heat lights, elas estão iluminadas. Se qualquer uma permanecer apagado, quer dizer que o sistema de aquecimento está inoperante. E aí existe uma limitação da Boeing, aí nesse caso, abaixo de 10.000 pés, a gente não pode exceder 250 nós. Normalmente a gente já faz isso em condições normais, mas caso o controle libere uma velocidade, a gente pode voar acima de 250 nós abaixo de 10.000 pés, não nesse caso, se a gente tiver esse problema com o window heat. Beleza? Então vamos lá, a gente já fez o teste de overheat, agora vamos para o power test, que é para baixo. Notem que a gente passa ele para power test e a luz on está acesa, tá? Esse aqui você tem que ficar segurando. Você segura e verifica então que a luz on se acende. Ele força o sistema para bypassar aquela proteção que ele tem, apesar de não ter chegado ainda numa condição de superaquecimento, ele dá uma forçada aqui no sistema, mostrando que o sistema está ligado. Caso você passasse para Power Test, então, e essa luz não acendesse, quer dizer que o sistema está inoperante, máximo 250 nós abaixo de 10.000 pés, sem exceção. Beleza? Então, esse foi o teste do aquecimento das janelas. Vocês podem fazer mais uma vez, eu digo para vocês, o download desse documento através do link na descrição. Se você gostou, deixe o seu like, compartilha com seus amigos, se inscreva no canal e, se puder, também seja membro do canal. Você pode ver esse e os outros vídeos no dia que eu publico no YouTube, sem esperar pelo nosso vídeo semanal. Um grande abraço a todos e até a próxima.